feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Ser responsável é fazer somente o bem que propicia o bem, ou seja, pensar, sentir, falar e agir de conformidade com as determinações da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza e simplicidade, dentro dos parâmetros daquilo que gostaríamos que se tornasse real em nossa existência. Ser livre é amar incondicionalmente todos os estados dimensionais da criação, compreendendo-os e respeitando-os dentro de suas limitações e necessidades evolutivas. Não devemos tolher a liberdade de quem quer que seja, tampouco ser conivente com a imaturidade e irresponsabilidade de alguém. No entanto, podemos e devemos iluminar e libertar inúmeras outras consciências à luz de nossa transformação pessoal. Segundo Leon Denis, para alcançar esse resultado, podemos usar procedimentos diversos. Pela ciência, pela meditação, pelo trabalho ou pelo aperfeiçoamento moral. Então, pode-se alcançar esse resultado por procedimentos diversos. Quais? Pela ciência, pela meditação, pelo trabalho ou pelo aperfeiçoamento moral. O melhor procedimento é utilizar todos esses modos de aplicação. É completá-los uns com os outros. Porém, o mais eficaz é o exame de consciência e a introspecção. Acrescentamos o desapego às coisas materiais, a vontade firme de melhorar a si mesmo, a união com Deus em espírito e verdade, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, encontra-se aí a fonte e resumidas em todas essas formas, ou resumindo todas essas formas. A página lida é a 388, sugerida por Pamela Ulho, de nosso primeiro livro, O Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo. E conforme mencionado hoje, quarta e última parte do exame de consciência, entre aspas, porque tem uma parte inicial que foi análise dos potenciais da personalidade. Então, 5 partes. E tem 2 fazendo a conclusão, ou seja, 7 partes. E mediante tudo isso, nós vamos estudar depois, no mínimo, mais 5 partes, só para falar das orientações terapêuticas e a patogênese do câncer. E Lucy Galdino perguntou agora há pouco o que é a nossa aura. A aura, Lucy, é a soma das vibrações de todos os nossos estados de consciências, psicobiofísicos, morais e espirituais, como um ser integral que somos, em consonância com a lei. Se estivermos de conformidade com a lei, conforme vamos ver na aula de hoje, nos sentiremos o ser mais poderoso da Terra, do mundo. Se estivermos contrários à lei, perdemos toda a proteção da própria lei, ficamos num espaço chamado de anti-lei, e quando estamos nesse espaço, é que um pequeno ser, chamado espiroqueta, antes era considerado um vírus, que entra nas células desgovernada
desajustada, desleixada, e começa a clonar-se. E ele recebe um upgrade, transforma-se numa bactéria e começa a desintegrar todos os tecidos que estão nessa condição. E no desintegrar-se, a célula que foi comprometida pelo vírus, ela volta ao seu estado primitivo de origem, semelhante aos unicelulares, que são as bactérias e outros, e junta-se com esta criaturinha chamada espiroqueta e torna-se uma célula cancerígena que não obedece mais o comando global do corpo, nem ao espírito que criou a alma que deveria estar gerenciando o corpo. E aí ele começa a anarquia, e se o espírito não reaver o comando, não reequilibrar sua aura pela obediência à lei, que é toda a harmonia, todo o equilíbrio, não sara do câncer. Você pode usar, como nós vamos ver, na série Orientações Terapêuticas e Patogênese do Câncer, que pode usar o que quiser. Se não houver mudança estrutural, se não retomarmos o comando por intermédio da obediência à lei, desse exame de consciência, da transformação moral, alivia-se o efeito, arrancando pedaços, matando esses seres, porque a cura não acontece se matarmos os vírus, matar bactérias, matar vermes, matar micróbios, como nós vimos no início dessa série. Esse não é o caminho. A ciência um dia entenderá esse caminho. E essa série servirá para os médicos cientistas, se eles quiserem enxergar de uma outra forma. Aqueles espiritualistas que têm a mente aberta, com certeza vai encontrar, como vários já encontraram, a cura real para o câncer. Todas as pessoas podem sarar. Agora, quando o espírito já perdeu o equilíbrio total de controle do organismo, aí só vai acontecer o trabalho desses pequeninos, que é desmontar o corpo e entregar o energismo à natureza. Mas sempre é possível retomar o comando, porque o energismo muda totalmente em alguns dias. Nós temos tendo uma vontade firme, o conhecimento prévio, o desejo sincero de estudar, compreender e viver conforme a lei de justiça, amor, caridade em sua maior pureza, podemos sarar, porque a doença, a dor, serve para duas coisas: para nos alertar em primeiro plano, para equilibrar a energia. A própria enfermidade, a própria dor, conforme os nossos irmãos da medicina antroposófica, a doença é o início da cura. Vamos estudar Devassando o Incognoscível, no qual, nesta série, ou na qual, no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. E sabemos que estamos dentro do Cristo, e como almas que não obedecem à lei, que com Ele não se faz um, são células cancerígenas. São consideradas nesse organismo planeta Terra como células cancerígenas que, se não obedecerem às diretrizes, não repensarem e voltar à obediência à lei, serão extirpadas do corpo. Se no corpo físico as células cancerígenas são desintegradas ou redisciplinadas, no planeta não aconteceria diferente. Ou serão expulsas, com a possibilidade da mudança e retorno,
ou serão banidas. Então, em nosso corpo não é diferente. Nós convidamos ao festim. As que vestirem a roupa nupcial, ou seja, as que obedecerem à lei, reconsiderar, modificar-se, permanecerão no festim, o corpo saudável. As que não obedecerem, querendo permanecer no festim sem a mudança, o governador supremo do planeta vai pedir ate-as, amarre-as de pés e mãos e lance-as às trevas exteriores. E lançar as trevas exteriores, neste caso, não é somente o processo reencarnatório, recapitulação. É mudar de planeta e de plano vibracional. Mudar de planeta onde não irá para o mundo de provas e expiações, para o mundo tridimensional. Irá para o mundo primitivo, quiçá para mundos em formação. Pietro Baldi chegou ao estágio de conversar com todos os níveis de consciência, do mais ínfimo ser, o espírito em sua origem, ao mais elevado astro dentro de sua capacitação. Tanto que ele chamava a voz de Deus. Porque tudo são expressões de Deus, ele conversava com Deus em todas as expressões que estavam a seu alcance. Exame de consciência, parte 4, 15ª parte da série, que terá mais de 20 módulos. Vamos recapitular o que falamos no final da aula passada. Como fazer um novo exame de consciência. E hoje não é mais perante a lei, perante as nossas virtudes. Agora estamos analisando os nossos defeitos e o comportamento também perante a lei dos homens. Então é preciso entender que o exame de consciência que se faz diante da lei de Deus é muito diverso daquele que se faz diante das leis dos homens. Muito diferente. Ante a lei de Deus, não tem como justificar-se, inventar desculpas, transferir responsabilidades, postergar. Ou vive ou desocupa o espaço, ou entra ou sai da porta, diante da lei de Deus. Agora, perante a lei dos homens, nem todas as leis dos homens, ou quase todas elas, não estão em consonâncias, elas, com as leis ou com a lei de Deus, que visa o bem do conjunto. Muitas já estão alinhando-se. Então, essas que estão alinhadas com o bem do conjunto, sempre iremos obedecê-las. Agora, ordens absurdas não se cumprem, por mais que percamos a vida. Não devem ser cumpridas. Esta lei dos homens golpeia quando o indivíduo executou o delito. A lei de Deus não tem como método punir, golpear o indivíduo que se equivocou. Como disse-nos Jesus, meu Pai não quer a morte do pecador, mas do pecado. O amor cobre a multidão de pecados. Vá e não peques mais, após arrepender-se. Esta é a justiça divina que nos entrega ao tribunal da nossa própria consciência. E quando chegamos nesse tribunal, o autoexame, nós nus diante da lei. E o tribunal, perante a lei que agora eu sei, se antes pensava ou negava, eu serei o juiz e sou eu que vou aplicar a sentença.
E a lei recomenda que nem a nós devemos nos punir, nos culpar, mas sim arrepender-se, endireitar as veredas, refazer o caminho, construir a nova realidade. E a lei dos homens golpeia também, mesmo que não tenha passado de pensamento ou desejo, porque com isso, ele, o ser que desejou alguma coisa, contrariando essa lei, e não teve a oportunidade de fazê-lo, demonstrou capaz de fazer tal coisa, ainda que não tenha realizado, porque os fatos o impediram. E nós estamos vendo aí quanta gente em nosso país sendo punidas por antecipação. A pessoa poderia fazer. E já prendem, né? Tira a sua liberdade. Só é feliz quem é livre. A liberdade é maior do que a própria vida. E só é livre quem vive a verdade. A verdade que está em nossa consciência, gravada por nós mesmos. Ou a verdade cósmica, que estamos compreendendo a cada passo. Fora da verdade, só a morte e destruição. Então é melhor morrer como Sócrates morreu pela verdade ou por amor à verdade, porque ele conhecia a si mesmo e conhecendo-se conheceu essa verdade e conhecendo-a tornou-se livre. Tanto que alguém foi na prisão. Não tem ninguém vendo, subornamos o guarda. Então está aberta a porta da cela, só fugir. Fugir de quê? Mas você está preso. Eu não estou preso. Quem está preso é meu corpo. E nesse instante o guarda falou, mas você vai morrer. Falou, grande coisa, você também vai morrer. A única diferença é que alguém vai tirar a minha vida de um modo que não precisaria ser, de um modo não natural. Tudo que eu estou fazendo é ensinar os jovens a pensar por si mesmos. Eu não respondo coisa alguma para eles. Eles perguntam, eu levo-os para dentro de si e eles encontram as respostas dentro deles próprios. Esse é o meu crime. Se esse for o meu crime, só vou ser liberto do corpo, que é semelhante a uma prisão para quem desconhece a realidade. E ele conhecia a reencarnação como lei da natureza, saiu do cenário iluminando e libertando consciências, e liberto, por sua vez, continua iluminando-nos. O exame de consciência é autoexame, ou seja, é um exame de si mesmo, do si mesmo, o ser integral, feito por si mesmo, agora por nós dentro do si mesmo, sozinho, eu, a alma, perante o si mesmo, o reino de Deus em mim, a lei, e consigo mesmo, eu com a minha própria essência. Não devemos olhar os defeitos dos outros, mas só os nossos, um a um, porque só este é que nos cabe corrigir. Somente os nossos defeitos é que serão examinados depois no tribunal da consciência. E nós vamos julgar mediante a régua que o Espiritismo criou, ou cunhou, ou quiçá o próprio Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, para ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Então não reconhece o verdadeiro espírita
pela transformação que ele fez, pelo esforço que ele está fazendo para domar suas más inclinações, que são piores, as más inclinações, do que os obsessores. São elas que os atraem. Então nós aqui vamos, nesse autoexame, ver se nós estamos analisando os nossos defeitos, já catalogamos nossas virtudes, já tomamos ciência da lei e agora vamos corrigi-los, sem sofrimento, sem punição, sem tormentos. Porque erros explicados transformarão em grandes verdades. Allan Kardec. Vocês vão ver erros explicados, agora a patogênese do câncer. Vocês vão ver que é um bem quando o câncer surge. Já chegou no estágio de saturação que deveríamos ter mudado o comportamento. Isso pode estar vindo de milênios, depois nós vamos ver na sequência. Já saímos de Pietro e entramos em Ramatiz com a mesma temática. E depois seguiremos com Ramatiz, com outras temáticas. Às vezes começou há milênios, eu desvirtuando esses princípios inteligentes desde a sua origem conceptual. E eles viajaram conosco sendo perturbados, mal conduzidos, até chegar no estágio da razão. E quando eles começam a pensar por si mesmos e começam a compreender a lei, percebem que foram enganados. E eles têm o direito, por lei, de colocar fogo na casa. Aí eles começam a gritar, como as células de Chico Xavier gritaram para ele. Estamos passando fome, você está deixando-nos morrer de fome. Você está se refestelando com outras frequências. E existem esses pequenos seres para libertar as células do próprio corpo, ou o corpo como um todo, que prefere morrer como um todo do que continuar sendo maltratado. Por isso, lembre do nosso acordo. Não acredite em nada do que dissermos. As obras estão sendo citadas. É só ir nas obras, no caso aqui, vai lá no capítulo Como fazer um novo exame de consciência, e depois na patogênese do câncer, e averigua, verifica se está igual nós colocamos aqui. Pode haver pequenas diferenças sem mudar o fundo da obra quando de uma edição para outra, o que está em PDF, às vezes o que você tem em mãos, mas não perde a essência e o sentido. Isso fica por conta das editoras, de quem está com a responsabilidade de reimprimi-las. E, se for o caso, evoque ou invoque Pietro Baldi. Você disse mesmo essas coisas? O que pensas hoje a respeito do que dissera? Então, sigamos. Quando soubermos, com base em um correto exame de consciência, lançar a trajetória de um caso ou de uma vida, evitando-se uma rota negativa que nos obrigará a sofrer as consequências danosas, mas segundo uma rota positiva, a vantagem será toda nossa. Então, isso é uma das mais profundas verdades. Então, nós já vimos, no primeiro exame de consciência, conhecemos a lei. Mediante o que conhecemos da lei, agora, analisando os nossos acúmulos de conhecimentos e experiências, sabemos o que são valores, que são virtudes, que são potenciais, que estão em consonância com a lei, que vão continuar expandindo e se iluminando cada vez mais.
e o que estão em desacordo com a lei, que nós chamamos, estão nas garras da anti-lei. O que é anticristo? Tudo que contraria os ensinos do Cristo é anticristo, não é um ser personificado. É tudo que está contrário às diretrizes crísticas, é anticristo. Tudo que está contrário à lei de Deus é anti-lei, está contrariando a lei. Por exemplo, caridade é a antítese do egoísmo. O egoísmo, é a anti-lei da caridade, que é o altruísmo. A caridade, no sentido profundo, é a sublimação da personalidade, é a promoção, a iluminação do ser. E o que é contrário a isso? Ficar nas trevas da ignorância, perturbando ao invés de ajudar, ou desajudando, ou na maledicência ao invés da benevolência, na maldade ao invés da bondade, na mentira ao invés da verdade, e assim por diante. Então, quando soubermos, com base a um correto exame de consciência, examinando-nos perante a lei, catalogando nossas virtudes, depois os nossos defeitos, e nós vamos lançar a trajetória de um caso onde equivocamos, se o câncer nos visita, se o diabetes, se a fibromialgia, que começa com a dor na alma, uma dor de consciência. Se eu não mudo, ela segue mais um passo. Agora, esclerose múltipla atinge o corpo. E como a esclerose múltipla é o dilacerar do encapsulamento das células nervosas, aí eu começo com movimentos involuntários, como o caso do Parkinson. A coisa se agrava um pouco mais, o Alzheimer, até chegar nela, esclerose lateral amiotrófica. E outras mais diversas, o próprio câncer, o diabetes e várias outras patologias correlacionadas. Ou seja, Deus não criou doenças, todas nascem da anti-lei ou a própria lei chegando a um estágio de saturação onde esses elementos precisam ser libertos dos maus tratos, tanta população mundial que será liberta. Um personagem há pouco tempo disse: eu sei onde está o câncer, no Brasil. Só preciso de ajuda. Se o povo soubesse o poder que tem, não mudaria só o Brasil, mudaria o mundo. E o mundo está mudando porque está sendo feito esse tratamento, onde todas as células cancerosas serão desintegradas, serão dizimadas na forma de célula, até voltar os elementos no estado original, ou serão deportados pela expulsão ou pelo banimento do planeta Terra. Ou entram ou saem da porta. Se forem apenas deportados, expulsos pela expulsão, tem chance de retornar para reparar o prejuízo que deram às consciências por aqui. Mas para essas consciências aprisionadas, o câncer as libertou. Antes, conviviam com ele sem perceber que estavam cancerosas, que tinham células cancerosas. Agora, o tratamento pelo maior de todos os médicos,
o governador supremo do planeta. Então, quando soubermos, com base a um correto exame de consciência, lançar a trajetória de um caso. Eu quero curar-me do Parkinson, do Alzheimer, da esclerose lateral amiotrófica, da esclerose múltipla, da fibromialgia, do câncer, do diabetes. Eu vou ver qual o comportamento que eu preciso modificar. Porque se é do câncer e serve quase para todas as doenças, se eu voltar à corrente da vida, porque eu saí da lei, estou na anti-lei. Se eu voltar ao perfeito equilíbrio, conforme os ditames da natureza, eu lanço essa trajetória, não só para um caso, mas eu posso fazer para uma vida inteira, para o resto desta vida e para as próximas. E eu quero evitar uma rota negativa, que vai me levar a maior sofrimento. E essa rota negativa nos obrigará, não vai nos pedir. A dor não pede, ela não convida, ela exige que transformemos. Ou ela nos tira o corpo físico, se permanecer a rebeldia, ela tira o corpo perispiritual, permaneceu na rebeldia, ela deforma o corpo mental, até chegar no estágio primitivo da alma que encarnou nua, sem nada, perdeu todo o patrimônio, que é o estado de ovoidização. Então ela nos obrigará a sofrer as consequências danosas. O que é sofrer as consequências danosas? Passar pelas mesmas situações nas quais causamos o mal. Então imagina aqueles que pensaram que era o dono do mundo e agora vão passar por milênios de aprisionamento em outros mundos. Vão passar pelas mesmas situações que fizeram a humanidade passar durante milênios. Tiveram oportunidade de mudança, mas não quiseram. Então isso nos obrigará a sofrer as consequências danosas e quando colocam mas, segundo uma rota positiva, se ainda quiserem mudar, mesmo os que aqui estão, a vantagem será toda nossa, de todos aqueles que estão contrários à lei, ou vivendo às margens da lei, obediente à anti-lei, que é o que nós chamamos de trevas e luz. Luz, a lei, trevas, a anti-lei. Poderemos, então, ter uma vida planificada, sem golpes ou dores, porque nos moveremos naquela direção, na direção da lei. Então, poderemos, então, ter uma vida planificada. Então, eu vou planificar, eu vou planejar cada ação, porque o exame de consciência que estamos fazendo agora, ele vai ser feito diante de cada situação daqui para frente, quem quer acelerar o seu processo evolutivo, iluminar-se na ação. Então nós queremos agora uma vida planificada. Eu vou planificar a criação de um pensamento, do sentimento que eu vou qualificar o pensamento, da palavra que eu vou transportá-los, da atitude que eu vou promovê-los. Aí eu posso viver no universo sem golpes ou dores, porque eu estou obedecendo a lei, vivo em perfeito equilíbrio com a natureza, com as leis que regem a vida, com as leis que regem a minha consciência, porque nos moveremos naquela direção de auto-iluminação ou iluminar-se na ação interna, no processo de intra-relação, eu comigo mesmo, e de inter-relação, eu com o entorno. Sabendo que o entorno sou eu mesmo. O que vejo fora é uma expressão do que está dentro. E se, andando pela estrada, as coisas vão mal,
sendo de nosso conhecimento o mecanismo da lei e a técnica da intervenção, um exame de consciência repetido a cada passo, permitir-nos-á que nos apercebamos dos erros cometidos no lançamento da trajetória e indicar-nos-á os meios corretivos da mesma. Então já conheço a lei, conheço os meus potenciais, conheço os meus defeitos. E fiz um planejamento de mudança para a cura do câncer. Mudei os meus pensamentos, mudei os meus sentimentos, mudei as minhas palavras, mudei as minhas atitudes. Eu comigo mesmo. Mas não mudei o que eu estou trazendo para dentro do meu universo, que é a alimentação. Tudo que vejo, tudo que ouço, tudo que como, tudo que bebo, tudo que está entrando em meu psiquismo. Se não mudei essa parte, resolvi só a metade da coisa. Então, quem está dentro não fica com essa mudança, mas quem está fora, nós podemos adoecer o corpo e ele adoecer a alma outra vez. Por isso, é de dentro para fora. Viver é afinar o instrumento. De dentro para fora, em primeiro lugar, e de fora para dentro. A toda hora, a todo momento. Como o cancioneiro Walter Franco, na canção, na obra Serra do Luar. Então, e se andando pela estrada e as coisas vão mal, eu estou fazendo o melhor. E veja André Luiz nos Domínios da Mediunidade. E às vezes pode encontrar em outras obras. Então a criatura percebeu que estava andando pela estrada e as coisas não estavam indo bem, e percebeu que tinha que fazer essa mudança. E imprimiu um ritmo tão acelerado que ela estava matando o corpo. Foi com tanta sede ao poço, estava matando o corpo não aguentava aquele ritmo. Eles tiveram que desacelerá-lo fora do corpo, no desdobramento durante o sono. Então deu uma reordenada e falou, não precisa ir, você já tem a vontade sincera, está buscando o saber profundo e o viver consciente. Vai conforme o ritmo da natureza do próprio corpo, para que você possa transformá-lo, curá-lo, sem matá-lo. E se andando pela estrada as coisas vão mal, sendo de nosso conhecimento o mecanismo da lei, então conheço a lei, que é a harmonia e equilíbrio, a promoção de tudo e todos, tudo cresce e evolui, e a técnica da intervenção, onde eu posso, para o bem, mudar tudo que for necessário. Um exame de consciência agora, baseado na lei, e mediante a intervenção que eu quero fazer, isso vai ser repetido a cada passo, a cada situação. Isso vai permitir-nos que apercebamos dos erros cometidos no lançamento da trajetória. Às vezes no lançamento do pensamento, onde eu interajo com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro do mundo, já começo a sentir um desconforto. Opa! Analisa melhor e muda o pensamento. Isso vai indicar-nos os meios corretivos desta mesma trajetória. Eu mudo os pensamentos. Que às vezes pelo pensamento eu quero expulsar sem transformar. Então a primeira coisa que se faz quando começa a se criar um pensamento novo é um plano de transformar o velho. Então não brigue com o velho, construa o novo. Só que não precisa
brigar com ele querendo desmontá-lo para fazer o novo. Não, comece convidando, como fez o senhor da vinha, no festim de núpcias. Então os que estavam no aprisco não quiseram. Então convide outros. Então nós começamos a convidar outros elementos em outras frequências e quando eles vão chegando, os que estão aqui só tem duas situações. Ou entram no ritmo da transformação ou desocupam o espaço. Não vai ter lugar para dois seres na mesma dimensão, na mesma frequência, no mesmo espaço. Então vai entrando gente nova, eles vão percebendo que se não mudarem, vão ser demitidos. E se o interesse real é recuperá-los, a maioria virão conosco, mas não é tão simples. Um restaurante com mais de 50 anos de história. Chegou a um estágio que quem mandava eram os funcionários. E a empresa foi à falência. No processo de recuperação da empresa, somente 3 funcionários aceitaram a mudança. O resto preferiram a demissão do que trabalhar de fato. Então isso pode acontecer em nosso universo também. Só que em 20 dias, mais ou menos, todo o energismo do corpo se modifica. Um único pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Então, basta pensar no bem de todos, numa atitude que visa o bem do conjunto, o interno e o entorno. E quem conosco não se ajustar, serão libertados. Então é lógico que, se assim conseguirmos sair da rota errada, tantas dificuldades que lhes são consequentes deverão desaparecer. Tudo isso conduz a um modo de viver menos doloroso do que aquele do passado, que nos fizera sofrer. Voltemos à aura. Anote aí, Dona Lucy. Faça o recorte. Segundo André Luiz, a aura é algo que você vê entrando na célula e ao mesmo tempo saindo. Então, de acordo com as diretrizes orientadoras da própria célula, os nossos valores, vai entrar gente nessa célula, nutrientes de conformidade com esses valores que estão gerenciando a própria célula. E esses valores é a lei que organiza e mantém a vida, a energia vital. Quem está entrando? Princípios vitais. Quem vai ser transformado dentro e expandir a aura são os fluidos vitais. Então eles chegam gerando vida, nutrindo a vida e depois transformando-se na lei que organiza e mantém a vida. Então essa aura, essa lei que protege a própria vida, estando em harmonia e nesse processo de equilíbrio, não tem como o vírus, ele fica lá milênios, num estado de hibernação, porque não tem a ambiência, as condições que Anthony Bechamp, que em 1816 chegou nesse planeta, contemporâneo de Kardec, para dizer-nos que somos nós que criamos as doenças. Somos nós que criamos ou perturbamos esses pequeninos. E eles entram em ação como um estado de rebeldia, de rebelião. E conforme Claude Bernard, que chegou um pouquinho antes do que ele, em 1813, é a ambiência que cria o processo de rebeldia desses seres que, por cansar dos maus tratos, nos agridem, gerando as doenças. Mas quem chegou em 1818 teve a oportunidade, diante de 2 mestres,
foi Louis Pasteur e preferiu acreditar que esses pequeninos que estavam se rebelando contra os maus tratos eram os inimigos. E passou a vida inteira criando armas, que nós chamamos de antibióticos, chamamos de outras coisas, para matá-los. E os dois mestres que chegaram antes, isso que você está fazendo não é verdade, mas, enfim, no leito de morte ele reconheceu que Bernard estava com a razão. Não sei se ele conheceu Béchamp, Anthony Béchamp, mas hoje deve conhecer. Mudou a rota, mesmo no leito de morte. O exame de consciência mudou a direção. Então agora não precisamos mais, se ajustamos, não precisamos mais sofrer as consequências de um passado em desalinho, mas agora colher os louros da vida em perfeito equilíbrio, em ressonância com as leis. Esta saída da rota errada é como uma redenção dos males que nos agravavam. Aquilo que nos desviava era um defeito. Libertados dele, ficamos livres também das consequências. Aí cada um pode se autoavaliar se ainda é adepto à mentira, à maldade, à maledicência e várias outras situações, e se não forem, se ainda comem demais, se ainda é mais ocioso, vai analisando cada um sem maldade. E se não é nada disso, a condição de dar o salto quântico. Agora nós podemos acelerar o processo. Como disse Miramês, como jovem rico, eu obedeço à lei. Mas então vá, vende tudo, divida com os necessitados e vem e me segue. Isso eu não consigo. Vou participar de uma corrida de biga. Eu preciso ganhar lá o prêmio e ser aplaudido. Ficou, perdeu a carona, o convite, participou, conforme Divaldo Pereira Franco. Morreu, porque houve um acidente, foi jogado não sei quantos metros de distância, caiu, quebrou o pescoço. Teve um outro convite 1.600 anos depois. Por isso, fiquemos atentos. Lembra das virgens descuidadas? Que não tinham as lamparinas acesas, a mente em vigilância, a consciência ativa? Então essa saída de rota errada é como a redenção dos males que nos agravavam. Então saí da rota do desequilíbrio, entrei na rota do equilíbrio, da harmonia. Então aquilo que me agravava, que me perturbava, era um dos defeitos. Falava sem pensar. Não media que as minhas palavras iriam ferir. Pensamento em desalinho, emoções desgovernadas, lamentação, queixas sistemáticas, várias situações podem estar acontecendo conosco. E agora, libertados dessas situações, ficamos livres das consequências, porque toda doença da garganta, segundo os médicos e espiritualistas, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, doença da garganta está conectada, diretamente conectada com a fala. O bom ou mau uso. Se as palavras são bem ditas, se estás doente, sara a garganta. Se as palavras forem mal ditas ou ditas mal, pode adoecer. Quando é hora de dizer, não se deve calar. Quando se cala por uma covardia moral, adoece, porque eu vou engolir
sem digerir. E aí não é só a garganta que estraga, o estômago também. Vai ter a queimação, se persistir vai ter o gastrite, persistindo um pouco mais o refluxo primeiro, o gastrite, depois a úlcera, o câncer e vai indo. Por isso, precisamos estar atentos. Então é certo que este é um modo de viver mais difícil, o viver conforme a lei, que nos permite menos loucuras. Porque agora nós fazemos o exame de consciência, mediante a lei, nossas potências e o que queremos transformar, elegemos a meta, agora nós vamos coordenar a marcha e avançar, segundo Joana de Ângeles. O psiquismo divino flui por nosso intermédio e nós somos a individualização do. Então basta-nos eleger a meta, coordenar a marcha e avançar. Então, ao mesmo tempo que ele traz a matéria-prima como psiquismo divino, ele nasceu do hálito divino, que é a lei. Então pode chegar a lei e a matéria-prima para que nós possamos eleger as metas e avançar. É mais difícil porque agora eu estou assumindo responsabilidade com esses pequeninos que eu estou trazendo. E eu tenho obrigação, lembrando de Jesus, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, tudo cresce e evolui. Eu tenho que planejar como eu vou trazê-los e como eu vou promovê-los no meu universo. O plano de carreira para esses pequeninos crescer conosco, se tornar um com a nossa consciência. Se tornarem. Então, quando o aluno passa para a universidade, deve saber estudar por si mesmo sem a orientação do mestre. Porém, encontra um ambiente mais intelectual. E o Espiritismo é uma universidade. Ele é a ciência da religião. Ele é a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Então, ele é o universo, a síntese do ensino cósmico. Então, quando nós o escolhemos como instrumento, eu me capacito para andar com as próprias luzes. Então, quando o aluno passa para a universidade, entrou no Espiritismo e permitiu, criou a ambiência para que ele entrasse na criatura, agora ele deve saber estudar por si mesmo sem orientação do mestre. Aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós. Porém, encontra um ambiente mais intelectual. Por estatísticas, quem é que compõe as fileiras do Espiritismo? 70 e poucos % dos adeptos do Espiritismo têm o segundo grau. 45% têm curso superior. Essa estatística, essa pesquisa, foi na época de Alamar Regis que deu essa cifra. Mas tem pessoas que falam, são analfabetas. Analfabetas de quê? Pode não ter diplomas acadêmicos, mas às vezes sabe mais do que tem o curso superior e muito mais do que tem quem tem o segundo grau. Então isso foi uma estatística, mas tem muita gente, porque é esse restante que não está dentro dela, são aqueles que não têm o conhecimento acadêmico, mas têm o conhecimento intelectual, moral e espiritual. Por isso nós vamos chegar nesse momento de aprender a estudar sem a presença do mestre exterior, porque ele está dentro. O reino de Deus está dentro de vós.
sois deuses. Onde está Deus e o Cristo? Onde é mais fácil encontrá-los? Dentro. Se encontrarmos os mestres dentro, se aprendermos a ler o livro oculto em nós, ele tem um link com o Akasha. Nós vamos acessar inicialmente todas as nossas vivências. Depois, nesse link, tudo que existe dentro de um mundo e tudo que existe em todos os mundos. Mas acessar para não aplicar, não consegue. Primeiro a gente começa aplicando o que tem, depois vai acessando novas possibilidades para ampliar. Isto é o que acontece com o exame de consciência. Mais liberdade e mais responsabilidade. E às vezes não queremos estudar sozinhos, para não assumir maiores responsabilidades. Se eu estiver estudando em grupo, principalmente quando eu não quero ler, eu não quero perguntar, então se o Alexandre, se a Marcela, se a Lucy, qualquer um dos estudantes do Despertar falar alguma coisa, foi ele que disse, foi ela que disse. E às vezes não entendeu e inverteu a coisa e depois joga a culpa, é mais fácil. Por isso é melhor acertarmos com o nosso saber do que com o saber alheio. Então, quer mais liberdade? Então assuma maiores responsabilidades. E quando começamos esse processo de introspecção, exame de consciência, não vai dar outra. Nós vamos aprender a ler o livro oculto em nós. O livro das metamorfoses do ser. Toda a nossa trajetória, desde a nossa origem conceptual, está tudo em nosso livro. Ele nos dirá o que já fomos, o que estamos sendo e o que seremos. Ensinar-nos o maior dos mistérios, a criação do eu, pelo meu esforço constante. A ação silenciosa que no pensamento faz germinar a obra. E segundo as minhas aptidões, o meu gênero de talento, far-me-á pintar as telas mais encantadoras. Esculpir as mais ideais formas, compor os mais belos poemas e assim por diante. Encontrar-se sozinho perante a própria consciência é diferente de encontrar-se perante um juízo humano ou um código. Então, eu estou perante um juízo humano e um código que estão me condenando. Mas eu estou sozinho com a minha consciência e ela não me condena. Do que vale ganhar a vida e perdê-la? Do que vale negociar, comprar a lei, se a minha consciência me cobra mudança? Agora eu posso perder a vida, perder as armas, perder a roupa perante esse juiz, esse código, mas eu saio vencedor de mim mesmo. Eu sei quem sou. Conheço a lei. E ela é de reparação, de transformação, de iluminação, de expansão consciencial e nunca de punição. Então, encontrar-se sozinho perante a própria consciência, eu estou fazendo um processo de intervenção, de planificação para a corrigenda da rota. E é diferente do que encontrar-se perante um juiz humano, que perante um código humano, que manda punir ao invés de reeducar, de recuperar. É muito diferente. Com isso, passa-se de uma disciplina exterior a outra, mais exata e completa, que penetra fundo até as raízes, ao nível da motivação para essa transformação. Uma disciplina que está dentro de nós e nos liga
ao íntimo e que, portanto, não se pode enganar. Como eu disse, aqui eu posso comprar a lei, porque infelizmente em nosso país e mundo afora, só realmente vai ser punido quem não tem dinheiro para comprar a sentença. Não tenho medo de falar isso. Com raríssimas exceções, vão ter as condições de nos julgar conforme o que está no âmago de nossa essência consciencial. Se for juízes como tem muitos que conhecemos, está aqui todas as provas contra ti. Agora eu quero saber o que te motivou a fazer isso. Que foi um caso de uma mãe que estava traficando. Eu era secretária doméstica. De repente, me descuidei e engravidei. E perdi o emprego porque não queria uma grávida, porque eu ficaria tanto tempo, depois ia dar despesas, porque teria a licença maternidade e tudo mais. Se grávida não foi aceito, com o filho nos braços, também não me aceitaram. Os traficantes me deram trabalho. Eu só preciso criar meu filho. O juiz não só a inocentou, como arrumou trabalho, deu dignidade a essa criatura, recuperou-a. Tem outros casos? Tem muitos desse jeito. Esses são os verdadeiros juízes. Então eles não estão num código frio da lei. Eles querem saber o que te motivou. Por exemplo, tem um caso de um jovem do meio protestante. Ele conta, ele orou a Deus e queria fazer o bem para guiá-lo, para levá-lo ao encontro da pessoa que realmente necessitava do que ele tinha para doar. Uma cesta básica, algo e etc. E ele foi orando e foi sendo guiado, entrou numa favela, meio temeroso, mas foi seguindo em frente até que bateu numa porta. Chegou lá, já estava tudo prontinho, filhos, esposa, o pai, pronto para um suicídio coletivo. E ele chegou com o alimento, não tinha mais o que comer e ele não queria roubar. Eles não conseguiam fazer isso para sobreviver. Quantos casos desse acontecem? O caso que hoje mesmo recebemos da Marília Aparecida, mãe da Aline Gonçalves, um vídeo do Divaldo, que foi intuído, que um espírito falou na tua mente para abraçar o garçom num país africano que estava com câncer, já no estado terminal, porque não tinha recursos para pagar o tratamento. E ele seguiu a intuição, mesmo sendo fora de órbita ali aquele comportamento, fora das etiquetas, e ele abraçou. E mais tarde ninguém entendeu nada do que ele fizera. O garçom, por um mecanismo lá, não sei o que foi, ele estava indisposto, não quis jantar, e o garçom apareceu no quarto dele à noite, bateu, e ele falou, mas eu não pedi nada, mas o senhor não jantou, então eu vim trazer umas torradas, um chá, para que o senhor não fique sem comer. Mas eu quero saber por que me abraçou. Aí ele falou que tinha uma crença, o espiritismo, e perguntou se ele também tinha. Ele tinha, porque tinha um colar das religiões afro.
Aí ele falou que um espírito o induziu para abraçá-lo. E ele tirou do bolso uma carta e falou: você salvou a minha vida, porque eu ia me suicidar. Porque não tinha condição de curar-me, ia apenas causar um transtorno e às vezes gastar o que não tinha por conta disso. Aí ele encorajou-se e voltou e contou a história para os amigos, que de imediato já um deles fez um cheque de $5.000 americanos para ele fazer a químio, para fazer o tratamento que a medicina oferece, e sarou. Tornou-se espírita, hoje mais um propagador da boa nova do Cristo. Então, quantos casos? Então, com isso, passa-se de uma disciplina exterior, guiado agora por essa disciplina interior, que por mais que eu falseie a lei dos homens, ela me leva na raiz da situação. Conforme várias coisas. Tem um filme, O Poder Além da Vida. Então os assaltantes vêm, roubam tal coisa, e ele precisava ensinar o seu discípulo, porque era a sua personalidade, ele era o eu superior, materializou-se ao lado dela, e falou: vocês não precisam de um relógio? Ele ainda tinha um relógio. E ele quase brigou com a sua própria essência. Eles voltaram os dois seminus, só apenas com calção, com a cirola, como nós falamos. O exercício de desprendimento. Então ele vai à raiz da situação quando é esse exame interior perante a lei, porque não adianta mentir para nós mesmos. Uma disciplina que está dentro de nós e nos liga ao íntimo e que, portanto, não se pode enganar. Eu posso enganar todo o tempo, ou melhor, todo o povo parte do tempo, como disse Abraham Lincoln. Então, parte do tempo todo o povo, que é o que está acontecendo no planeta. Agora, enganar todo o povo, todo o tempo, não deu, porque agora o povo está acordando. Posso enganar as leis dos homens, mas as leis de Deus jamais conseguirei, porque eu as gravei e estou gravando em minha consciência. Esta interioridade da disciplina, que chega até a substância de nossa conduta, corta pela raiz o sistema de escapatórias com o qual se procura evadir da lei. Quantas vezes eu procurei essas escapatórias? E não tem como. Se quer a proteção da lei, tem que andar com a lei. Andar na contramão, você perde toda a proteção, todo o amparo da própria lei. Isso a lei dos homens também faz. Se você obedece à lei dos homens, ela te protege. Se você a viola, ela te pune. Então essa interioridade da disciplina, quando fazemos o autoexame, e que chega à substância de nossa conduta, nos mais ínfimos detalhes, corta pela raiz o sistema de escapatórias com o qual nós procuramos nos evadir, inventar desculpas para sair da situação. Colocamo-nos, então, diante dela, da lei, em posição de retidão e não de fuga. Isto é, dirigida ao positivo e não às avessas ao negativo. E não precisa justificar-se, pedir perdão, nada. Eis-me aqui. Nem ouro nem prata tenho. O que tenho são esses pequenos peixes, esses poucos pães. Traga-me aqui. Ele impôs as mãos, fecundou aqueles talentos e multiplicou aqueles talentos 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais para o início do processo de transformação, que é o que sempre ocorre.
Isso significa amizade para ser ajudado e não inimizade para ser golpeado. Porque a lei divina tem um chicote da dor, do sofrimento, da enfermidade. Então agora, em consonância com ela, eu tenho amizade com a lei. Não fiz por maldade, errei o cálculo. Ela me permite recomeçar sem tormento, sem punição. Se eu saio da rota e me rebelo pelo chicote da dor, pelo golpe da dor, do sofrimento, ela me traz de volta à lucidez. O fato é que devemos aprender. É incontestável. Dessa determinação não se escapa. Tudo cresce, tudo evolui para frente e para o alto. Nós aprendemos com amor, com a dor, o sofrimento. O ideal é com o amor que convida vezes incontável, para não chegar ao chicote da dor. Então, aprender sempre, saber mais é a nossa meta. As evasões não servem, e então, se não aprendemos de um modo, aprendemos de outro. Se não aprendemos por amor, pelo convite, aprendemos pela exigência do chicote. O que se torna tanto mais aceitável, quanto mais o homem evolui e compreende. Aí eu aceito mais os convites do amor do que o chicote da dor. Então as evasões, quer dizer, as fugas, não servem. Então, se não aprendermos de um modo, aprenderemos de outro. Quer um modo mais difícil, mais sofrido? Quer enganar-se, fazer errado e depois ter que desmanchar tudo e fazer o correto? Fique tranquilo, só que é bem sofrido. Então, agora, se eu compreendo, vou pelo caminho mais curto, fazer o certo. O exame de consciência torna-se o passo inicial e decisivo para aplicar o sistema positivo da retidão, segundo a lei, e assim receber desta um tratamento favorável. A oportunidade de refazer a rota, reconstruir, reformar, voltar à corrente da vida. Então, o exame de consciência torna-se o passo inicial e decisivo para aplicar o sistema positivo de retidão. Faço o exame, a intervenção, me alinho e agora, segundo a lei, eu recebo um tratamento favorável porque ela vai medir o meu esforço, a sinceridade, a honestidade, a humildade, a honradez, o meu caráter, a fidelidade e tudo mais. Com o sistema da honestidade, faça o devido trabalho somente uma vez, que é a luz da verdade. Com o sistema do engano, da mentira, tem-se primeiro a fadiga de construir o falso, baseado na mentira, maldade, maledicência, etc. Para assistir depois o seu desmoronamento, porque ele não se sustém. O mal vence por alguns instantes, a mentira, tudo isso. Depois desmorona tudo. E ao fim tem-se de refazer tudo de novo, no sentido oposto e à força. A força como? Sob os golpes corretivos da dor, do sofrimento, da enfermidade, da decepção e etc. Por isso que não compensa ir na contramão. Então, com o sistema de honestidade, à luz da verdade, humildade, sinceridade e etc., faça o devido trabalho somente uma vez. A verdade só se fala uma vez. Você não tem que inventar mais nada, você falou o que sabia e pronto. Com o sistema do engano,
eu invento alguma coisa, eu vou ter a fadiga de construir o falso, baseado na mentira. E depois assistir o desmoronamento todo da mentira, porque uma hora vai cair. E depois ter que refazer tudo de novo e à força. Por isso, a coisa mais deprimente ou mais sofrida para um aluno é quando ele não passa de ano por não ter respeitado o professor, não absorveu o conteúdo da matéria e ter que refazer o caminho. Quando ele tem consciência, ele vê o quanto é sofrido, o quanto ele vai se punir, às vezes se culpar por ter perdido um tempo valioso. Indo para a finalização, mais algumas telas. Respirem fundo, vou mais rápido. O exame de consciência serve para adquirir conhecimento dos erros e das futuras consequências. É necessário também distinguir a dor de dor. A dor evolução e a dor fruto da ociosidade, do engano, da mentira, do erro. Porque quando começamos a mudar para melhor, ninguém atira pedra em árvores que não têm frutos. Então vamos estar na corda bamba e muita gente vai estar torcendo para a gente cair e não para chegar no final com equilíbrio. Então isso é da lei. Todo ser desequilibrado, tudo que está na anti-lei, agride os que estão na lei, aqueles que estão buscando. Então olhe no panorama nacional em nosso país para você ver. Quem está tentando colocar o Brasil nos eixos, a perseguição dioturnamente, etc. Ou mundialmente vai vendo vários líderes que estão tentando. E aqueles que estão desorganizando tudo são aplaudidos e etc. Então isso existe dentro, desde os mais ínfimos seres. Nós vamos ver isso na patogênese do câncer. A luta do organismo para equilibrar-se e daqueles que está tudo bem como está, para manter o estado vicioso, fazendo tudo para o universo biológico não conseguir. Então, dor, evolução. Quando eu tomo consciência, estou reconstruindo, refazendo o caminho, saindo do abismo, indo para as estrelas. E a dor, fruto da ociosidade. Cheguei a um estado X que a vida me pede de volta o que me foi confiado. Então a dor é um meio de redenção quando estamos acordando e seguindo em frente, porque ela é a chibata que nos ensina a não mais cometer o erro. E vamos sofrer porque o meio, o corpo, o estado psíquico, moral, tudo vai nos convidar a permanecer naquela situação que era confortável. Então é certo que neste caso a dor é benéfica e positiva, porque ela é libertadora, porque nos salva, porque nos tira do pântano. Mas na escola da vida representa um método duro e o caminho longo, mesmo sendo essa dor evolução. Ainda é o caminho duro e longo. Pode ser diferente. Ora, queremos ressaltar que há ainda o método compreensível e o caminho curto, no qual se aprende sem chicotadas, sem dor. Quem escolheu o amor como única razão do existir, não precisa da dor para evoluir. Normalmente a dor é quando alguém nos calunia, nos difama, usando a maldade, a mentira, a maledicência. E por não conhecermos, não ter feito o exame de consciência, a gente sofre e não desiste. Mas quando eu conheço, não estou na frequência. Silencio, como Jesus o fez, como Chico, como Divaldo, como tantos outros mestres,
e continuo produzindo. Continuo com o Cristo, com a lei, e passo por todo o tormento sem sofrimento, sem a culpa nem culpados. Então, em vez de sofrer, chega-se à compreensão, refletindo o que é muito mais conveniente. Então, é no momento de crise que estamos subindo. Se alguém está nos apedrejando, teve um amigo que falou, você está ficando em evidência, por isso está incomodando. Então as trevas pegam os distraídos para criar situações vexatórias, para tentar brecar aqueles que estão saindo do abismo e indo para as estrelas. Então olhai, vigiai e orai. Hoje não se permanece na periferia dos problemas, mas procura-se resolvê-los. Compreende-se quanto custa fazer o mal e que loucura é fazê-lo. Então, hoje nós sabemos disso. Enganar os outros, enganar a si mesmo. Então hoje não se permanece na periferia dos problemas, mas procura resolvê-los, que é todo o propósito do despertar da consciência e do espiritismo também. Então compreende-se o quanto custa fazer o mal, o quanto vamos sofrer para corrigir depois. E agora, quem tem essa consciência, é loucura fazer tal coisa fora do contexto da lei. Compreende-se que forças sutis e poderosas pomos em movimento com a nossa conduta, desde os mais ínfimos seres componentes da matéria mental ou antes, até a sua totalidade. E a necessidade de saber manejá-las, essas forças, de acordo com a lei, para não sofrermos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar essas forças sutis. Assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. E eu preciso saber conduzi-las, manejá-las, para transformá-las em partes integrantes da minha própria realidade. Do contrário, eu vou sofrer as consequências de tirá-las do seu caminho de evolução, para frente e para o alto, do abismo às estrelas, de Atma ao anjo, de sal da terra em luz do mundo. O homem intui em suas vicissitudes a presença da lei, mas, não sabendo decifrá-la, chamou-a o imponderável, deixando-a no estado de incógnita. Então, na nossa transformação, vicissitude é processo de transformação. Então, o homem intui, então, ele percebe alguma coisa diante do sofrimento, a presença da lei que está ali para tirá-lo da situação. Agora, quando ele não sabe, não sabendo decifrá-la, chamou-a de algo imponderável, que ele desconhece. E às vezes não leva em consideração, e é uma incógnita: por que eu estou sofrendo? Por que ninguém me socorre? E ela está ali o tempo todo, se ele der, porque por mais asfixiante que seja a situação, ele traz em si luzes, que é essa lei, para tirá-lo da situação. É André Luiz, Missionários da Luz. Então, às vezes prefere ignorar por não conhecer, por não saber decifrar, e fala que não existe essa lei, a justiça não existe, Deus não existe, e prefere rebelar-se. Trata-se de uma força sutil aderente às raízes das coisas, que se esconde e foge às pesquisas. Silenciosa e invisível, ela tudo penetra e dirige de dentro, estabelecendo o êxito de nossas vicissitudes, de nossas transformações. É a lei que está em nossa consciência. Se inicialmente não gravamos a lei por obediência,
quem move o primeiro princípio inteligente é a lei cósmica dentro dele, para que ele vai sendo conduzido até ele construir a lei fruto da sua própria evolução. Eu sou, e poder dizer isso. Eu sou a luz do mundo, como disse-nos Jesus. Sou a lei para vós outros. Sigam-me vós, Paulo de Tarso, após iluminar-se. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Então, estar consciente disto. Ela está dentro e rege todas as coisas, como vocês vão ver na patogênese do câncer. Está ali aquela pequena criatura que é a lei que vai começar o desmanche de algo que está desgovernado. Se começou a ser governado conforme a lei, ela entra, como eu disse, em estado de hibernação outra vez. Ou de não agressão. Tê-la a seu favor significa ser o mais poderoso entre os poderosos da terra. Quem a tem contra está perdido, mesmo que seja o rei do mundo, que é o caso que está acontecendo agora. Então, os luminares que estão chegando para a transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, eles têm a lei a seu favor. Então, eles vão chegar como os mais poderosos da Terra. Já estão aí, em parte. Sempre estiveram alguns. E agora serão muitos. Mas aqueles que estão agindo contra a lei, certo? Por mais que sejam os reis do mundo, os donos do mundo, porque se acham, são os mais miseráveis que existem. Quem compreendeu a lei descobriu uma potência nova que ele pode adquirir e o mundo não conhece, porque desconhece o quão é libertador andar segundo a lei, sob a proteção, o amparo da lei. É no funcionamento da lei que se encontra a explicação e justificação de tantos e de todos os eventos humanos. Somente no funcionamento mais íntimo da lei em todas as coisas. Do contrário, não vamos encontrar explicação para certas situações que estamos passando em nosso país e outros países em nosso planeta. Quantos colossos desmoronaram e estão desmoronando? Quantos bancos, quantas instituições que dominavam o mundo que estão indo à falência? Cegados por seu orgulho, apenas a febre do ouro do poder, porque acreditavam tudo saber e poder, pensavam que o ouro, o dinheiro e o poder temporal era o mais importante. E agora perceberam que são os mais miseráveis da terra. E quantos, em sua inconsciência, ainda brincam com estas forças tremendas, como em nosso país, nesses dias, sem compreender para onde elas os arrastarão. Para a falência moral, a falência espiritual, para levar milênios sem conta, para refazer o caminho e reconstruir o que foi destruído. Não queremos impor nada. Agora Pietro Baldi. Agora ele, não os ensinos que estão vindo por seu intermédio, que até agora veio. Agora ele fazendo a finalização. Não queremos impor nada, nem conquistar ninguém. Fazemos apenas uma constatação e mostramos-la ao leitor. Então é baseado em fatos, de onde se conclui que as qualidades atuantes, em nosso caso, nele que vivenciou e vivencia,
não divergem profundamente das precedentes, porque a cada hora ele vai atualizando a própria obra. Ele fala, não diverge, né, profundamente, mas a cada hora vai acrescentando um ponto no conto, nesse processo ascensional. Nós simplesmente constatamos que há uma ordem divina, universal, a qual ninguém pode escapar. Descrevemos os princípios diretivos dela, seu funcionamento e sua disciplina férrea, explicando que ela não violenta aquelas ordens humanas que respeita. Ela não está violentando as leis humanas que nós respeitamos. E deixa o homem livre para desobedecer conforme o desejar, a lei dos homens. E se quiser desrespeitar a lei divina, sabendo as consequências, fique à vontade também. Afirmamos, porém, que os fatos nos autorizam a crer que hoje estamos próximos a um momento crítico de saturação, que é o estado de transformação de expiação e prova para a regeneração, que nos obrigará a uma opção, a favor da lei ou contrário a ela. Ou o homem chega a compreender esta ordem e consegue enquadrar-se nela, ou de outra maneira, ele com suas próprias mãos se mata. E não é só pelo suicídio, não. Ele está se destruindo, se degradando. E isso aqui é muito mais profundo. Ele vai perder a forma humana, dependendo do que fizera e do que ainda planeja fazer. Se matar, pensam alguns. Para ganhar dinheiro, nós vamos fazer isso e aquilo com a alimentação, isso e aquilo com isso e aquele outro. Só que ele esquece que ele está desequilibrando é o seu próprio psiquismo. Para o meio, para os desavisados, servindo de mecanismos da própria lei de correção. Porque não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita. Ele é a suprema sabedoria. Ele já sabia desses donos do mundo, dessas criaturas, colocou elas aqui sabendo que elas eram capazes de fazer e o quão nós necessitávamos desses seres para conquistarmos de fato, pela compreensão da lei, a nossa liberdade e a iluminação consciencial. E finalizando, somente isto é o que vemos escrito na lógica dos fatos. E contra fatos não há argumentos. Antes ele acreditava de outra forma, muitas coisas, então ele vai alterando o seu próprio pensamento. E aí? Gostaram? Não gostaram? O que nos aguarda na conclusão, parte 1? O problema com que nos defrontamos nesse livro é o de provar a importância de saber dirigir-se dentro do funcionamento da lei, sem andar a cada passo a bater a cabeça contra ela, prolongando o sofrimento. Não há razão para que o problema da dor, quando se detectam as causas e se compreende a técnica das suas origens, seja insolúvel. Agora nós podemos mudar a paisagem. Agora sabemos que há uma ordem que se chama lei e que, quando a violamos, com isso geramos a dor. Então, não violemos aquela ordem e essa dor não nascerá. Simples assim. Por isso, é um convite. Uma oferta.
E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.